sobre velhas cartas para novas histórias. E estamos aprofundando a respeito das cartas do apóstolo Paulo e dizendo o que ele estava sentindo naquele momento, o que ele estava pensando naquele momento. Então, para nós é muito importante que você esteja aqui, porque quando nós pregamos, o meu desejo é que você sinta o que ele sentiu, que você ouça e veja tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu. Então, este é o nosso coração, é assim que nós queremos que você receba. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta à igreja aos Colossos, à igreja de Colossenses. Por favor, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E eu quero ler com você 2 versículos que vão mostrar que nós não estamos sozinhos. Esses 2 versículos e o que nós vamos discutir aqui vai mostrar que nós não estamos perdidos, abandonados neste mundo, muito pelo contrário, nós temos um Deus que está ao nosso lado e Ele quer falar com você, amém? Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Santo Deus, nós te agradecemos por este tempo tão poderoso de palavra, de louvor. Te pedimos, ó Pai, que continue nos abençoando com a Tua palavra, porque assim nós cremos. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é crescimento, e é isso que nós desejamos diante do Senhor. Por isso nos capacita, abre agora o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Sua palavra. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, neste momento, está passando por uma fase difícil. O apóstolo Paulo havia intentado contra alguns padrões de religiosidade, de fé, de entendimento da palavra de Deus, e por causa disso, algumas pessoas que tinham poder político e religioso desejaram prender o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, ele está preso por uma questão política no ano 60, 62 depois de Cristo. E é muito interessante que se você olha na carta aos Filipenses, se não me falha a memória, no capítulo 1, ele diz o seguinte: saudações de todos os soldados do palácio, coisa que ele também repete na carta aos Romanos, quando ele diz assim: também vos saúdam os soldados da casa de César. Nesse sentido, amados, quando a gente lê isso, a gente percebe que nesse momento em que o apóstolo Paulo ele ficou preso, ele converteu todos os soldados, ou seria melhor dizer, ele converteu a maioria dos soldados, porque aqui ele se atreve a mandar saudações para os seus discípulos dos soldados que estavam no palácio de César. Significa que durante o tempo que ele ficou preso, ele pregou a palavra para essas pessoas, e essas pessoas então foram libertas. Elas conheceram Jesus, e a partir daí elas não largaram mais Jesus, elas passaram a amar Deus, e não mais o imperador romano. E sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível, ele está fazendo uma discussão muito séria aqui, porque ser invisível não é ser inexistente. E naquela época as pessoas elas precisavam ver o que elas adoravam. Então elas criavam deuses de pedra, deuses de metal, deuses de madeira, e elas adoravam aquelas coisas. Mais do que isso, eles adoravam coisas que eles faziam, porque eles construíam os deuses que eles adoravam. E vem o apóstolo Paulo e fala assim: ele é o Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível.
Significa que, ao mesmo tempo que ele deveria ser adorado, ele não poderia ser visto. E aí ele quebra um paradigma, porque todo mundo naquela época entendia que era necessário ser visto para poder ser adorado. Diz o ditado: quem não é visto, não é lembrado. Então ele vem para quebrar paradigmas, ele vem para falar para as pessoas que as coisas não eram como eles imaginavam. E é interessante, queridos, que ele escreve esse texto em um momento de profunda solidão, em um momento de dificuldade, em um momento de problemas na vida dele. E se você continuar lendo comigo, talvez se você tiver com a sua Bíblia aí, aqui no capítulo 4 de Colossenses, nós vamos encontrar um texto onde ele fala o seguinte, o versículo 9, eu quero ler o 8 e o 9 com você, onde ele diz assim: eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco. E para que lhes fortaleça o coração, ele, Epáfras, irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Onésimo significa útil, e Onésimo é aquele que está na carta que o apóstolo Paulo envia a Filemon. Onésimo era escravo. E quando o apóstolo Paulo ficou preso, ele conhece Onésimo, liberta Onésimo, e libertando Onésimo, ele passa a ser discípulo do apóstolo Paulo, e aqui ele volta com esta carta aos Colossenses e entrega a carta para que aquela igreja pudesse ler. Filemon havia tido Onésimo como escravo, mas agora ele era livre. E eu fiquei aqui, amados, pensando quantos de nós não vivemos nesta situação. Quantos de nós não vivemos em uma situação onde nós precisamos ver alguma coisa para sentir alguma coisa. Quantos de nós precisamos entender alguma coisa, mas a gente tem que tocar, a gente tem que manusear para poder entender que aquilo existe. Dessa maneira, queridos, nós temos um entendimento que se nós não tocarmos em alguma coisa, nós não vamos conseguir compreender aquilo. O apóstolo Paulo, ele vem e fala assim, olha, ele é a imagem daquilo que é invisível, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que este Deus, ele é único, em uma época em que as pessoas não admitiam adorar a apenas um Deus. Quantas pessoas não se sentem assim, queridos? Quantas pessoas não se sentem sozinhas, amarguradas, diante de idolatrias que elas mesmas criaram, diante de problemas que elas mesmas criaram, diante de dificuldades que elas mesmas criaram, e aí então passam a se sentir sozinhas, abandonadas, largadas, deixadas de lado. Talvez alguns de nós aqui tenham este mesmo sentimento. Aonde quer que você esteja, você se sente só, abandonado. Porque a imagem do Deus invisível não é suficiente para preencher o seu coração. E muitas vezes essa tristeza vem, muitas vezes esse sentimento vem. E aí nós paramos de compreender e ver Deus, porque, segundo o apóstolo Paulo diz, ele é uma imagem invisível. Dessa maneira eu não sei onde ele está, eu não posso tocá-lo. Mas nesse texto ele diz algo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Mas aqui ele vem dizer algo poderoso. Sejam tronos ou soberanias. Trono é tudo aquilo que você cria para você. Trono é tudo aquilo em que você se estabelece. Trono é tudo aquilo que nós nos prendemos. Soberania é tudo aquilo que vem sobre nós e de alguma forma nos domina. Então entenda, trono é tudo aquilo que nós criamos para nós e nos domina. Soberania é tudo aquilo que vem sobre nós e nos domina. E ele vem e diz assim,
que esta imagem do Deus invisível, ele cria todas as coisas, os céus e a terra, mas ele também cria tronos e soberanias. A questão, queridos, é que nós criamos tronos para nós. Você cria um trono para você quando você passa a entender que a tristeza em que você está mergulhado, a dificuldade em que você está mergulhado, os problemas em que você está mergulhada, são maiores do que o Deus invisível que você conhece e segue. Nós criamos tronos quando a gente se convence que há uma soberania chamada mundo, poder mundano, poder do inimigo, que é maior do que nós. Ele está dizendo que ao mesmo tempo em que aquelas pessoas adoravam tronos e soberanias visíveis, ele apresentava um trono e uma soberania que era invisível, mas era absolutamente palpável. E esta sim fazia diferença na vida dele, porque tirou ele de um trono, aonde ele acreditava que Jesus deveria morrer, e colocou ele em uma soberania, onde ele prega para todos, que Jesus é vivo para sempre. Ele vem para conflitar isto. E ao conflitar isto, ele prega liberdade, a tal ponto que este Onésimo, que estava preso com ele na prisão, e se você sabe, ele estava preso porque ele fugiu, ele era escravo. E aí quando foi encontrado, ele foi preso e colocado naquele lugar, porque um escravo, ele não poderia andar livremente em Roma. Sabe, irmãos, quando nós não acreditamos nesse Deus invisível, esse Deus palpável, quando você não se convence que o que está dentro de você é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, ele é grandioso para quebrar as correntes que te prendem, nós somos mandados para a prisão. E nós perdemos a liberdade de andar livremente. Criamos um trono que nos aprisiona e de lá nós não saímos, porque há uma soberania, e essa soberania vem sobre nós, que nos domina e nos mantém detidos o tempo todo. Só que, se você compreende essa carta, quando o apóstolo Paulo, ele está falando para as pessoas que elas tinham que parar com ninharias. Eles tinham que parar com as coisas pequenas. Porque era isso que ele entendia. Estava preso, estava castigado. Na prisão política, ele tinha que pagar pelos guardas que cuidavam dele. Ele tinha que pagar pela comida. Era como se ele estivesse preso em um hotel, da onde ele não poderia sair, lógico que sem conforto. Mas preso, ele entendia que havia um trono, e o trono era diferente daquele que as pessoas entendiam. O trono dele era a glória de Deus. E quando a gente acredita isso, queridos, o Espírito Santo, ele se espalha, e aí as pessoas passam a compreender em volta de nós, que não é o problema que nos envolve, mas é Jesus Cristo. Veja o que ele diz, no versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Só para você entender, quem está trazendo essa carta à igreja de Colossenses é Onésimo. Onésimo estava preso. Aí o apóstolo Paulo manda uma carta para Filemão, que era dono de Onésimo. E ele diz assim: Filemão, eu bem que poderia mandar você, porque eu salvei a tua vida. Mas eu prefiro pedir a você que liberte Onésimo e faça dele igual a nós, livre. Onésimo era um homem que estava encalacrado numa prisão. Uma prisão de escravos, e não uma prisão como a do apóstolo Paulo.
Então, enquanto o apóstolo Paulo estava sentado, tinha pena, papiro, tinta para escrever. Onésimo estava no calabouço, aonde os soldados não queriam entrar, porque era um lugar fétido, era um lugar doentio. Onésimo foi tirado desse sentimento, entenda a prisão como aquilo que nós vivemos. Onésimo foi tirado daquele lugar, e ao ser tirado daquele lugar, ele vem para conversar com o discipulador, Paulo. Paulo então manda uma carta para Filemão, liberta Onésimo. E diz só que tem um detalhe, agora você põe essa carta embaixo do braço, vai até a igreja de Colossenses e prega para ele, leva para eles esta mensagem. Não sei se você entendeu, mas a partir deste momento, Onésimo percebeu que ele não estava só. O fato dele estar preso a alguma coisa não significava que ele não poderia exercer a sua autoridade como homem. O fato de você viver algumas situações na sua vida não quer dizer que você não possa viver a sua autoridade como mulher. O fato de você passar algumas dificuldades e ter alguns problemas não quer dizer que a liberdade de Cristo não possa constranger você. Só que você precisa fazer como ele fez. Neste lugar aonde você possa estar, considere como um lugar escuro, um lugar de dificuldades, um lugar de problemas, um lugar de dor. Considere como um lugar que todos os dias faz você acordar e tira lágrimas de dentro de você. Considere como um lugar que te traz um profundo incômodo porque as pessoas não querem se aproximar de você. Mas considere que você pode olhar para alguém e dizer: eu requeiro a minha liberdade. E essa liberdade, ela vai fazer diferença na sua vida. Porque a partir daí, você não vai mais estar só. Você vai ter ao seu lado a imagem do Deus invisível, que muitas vezes você não toca, muitas vezes você não sente, muitas vezes você não percebe, mas Ele está presente na sua vida o tempo todo. Ele não te larga, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Então entenda isso, saia agora da tristeza, saia agora do sentimento de solidão, saia agora de todas as amarras que prendem você. Pare de se preocupar em tocar algo, porque antes de você querer tocar, Jesus Cristo já colocou em você e já tocou você com o Espírito libertador que Ele tem para todos nós. Isto é ser livre, e isto é compreender que nós não estamos sós. E quando a gente compreende que nós não estamos sós, e o apóstolo Paulo, muito inteligentemente, ele fala isto aqui, ele diz o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, aonde a palavra de Deus diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo o versículo 2, onde está escrito assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Minhas queridas, vocês não estão sozinhas. Meus queridos irmãos, vocês não estão sozinhos. Há um poder do Espírito, que por mais que você esteja preso a algum sentimento, ou alguma dificuldade, ou algum problema, tem um intercessor, e aqui eu ouso chamar o apóstolo Paulo de intercessor. Tem um intercessor que está dizendo assim: vem, vem. E quando você vem para a luz, ele te mostra a palavra. E quando você recebe a palavra te liberta. Então o segredo para não sentir a solidão de todos os dias, para não sentir a dor dos problemas que nos envolvem, é manter o pensamento nas coisas do alto. É livrar o nosso coração das coisas terrenas que atrapalham a nossa vida.
É evitar que essas coisas venham sobre nós e tirem a nossa paz. É evitar que estes problemas que nós vivemos todos os dias tirem de nós a santidade que é necessária para que a gente faça o que tem que ser feito. E talvez você me pergunte, mas pastor, o que é esta santidade? O que é esta santidade? Santidade, queridos, não significa que você está 24 horas por dia preparado para viver longe dos seus problemas e dificuldades, mas significa que você consegue reagir a elas. E reagindo a elas, você tira elas da soberania que elas podem exercer sobre a sua vida. Santidade é quando eu compreendo que em mim há um escudo protetor, e por mais que pareça impossível, Deus sempre vai derramar sobre nós uma porção dela, para que no exato momento você faça o que tem que ser feito. Onésimo andou quase 2 meses para chegar com essa carta à igreja de Colossenses. Eu fico tentando imaginar, queridos, como é que ele fez, porque o homem estava preso num calabouço. Aí ele vem e começa a conversar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo paga a liberdade dele. E quando paga a liberdade dele, ele fala, bom, agora é o seguinte, agora você não é mais escravo do homem, mas você é escravo de Jesus. E como escravo de Jesus, você tem que ser dedicado a ele. E eu fico tentando imaginar Onésimo caminhando durante 2 meses, levando essa carta na mão. Lembre-se que escravos não sabiam ler. Então, ele está caminhando com essa carta na mão, falou, o que será que isso diz, hein? Será que nesses 2 meses, Onésimo não pensou em mudar o caminho e falar, agora que eu estou livre, será que eu não poderia dar uma descansadinha? Será que eu não poderia fazer outra coisa? Será que eu não poderia aproveitar a vida? Toda vez que nós somos libertos das cadeias que nos prendem, o primeiro sentimento que vem é querer desfrutar da carne e não do espírito. Muitas vezes Deus não permite que a gente se liberte de um determinado sentimento, solidão, tristeza, dor, dificuldade, porque há em nós uma possibilidade ou uma previsibilidade de que se Deus tirar isso de nós, a gente abandone a esperança que Cristo colocou em nós. Comece a declarar para Deus que agora você não é mais escravo do mundo, mas é escravo de Jesus. E Ele vai se apoderar de você. E você vai perceber que esta imagem do Deus invisível está ao seu lado todo o tempo. E você nunca estará só. Para a gente encerrar, queridos, eu quero ler com você a carta de Filemon, aonde aqui é um capítulo só. Ele diz assim, no versículo 10, o apóstolo Paulo falando a Filemon: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Onésimo era escravo, Onésimo significa útil. Olha o trocadilho do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, antes, como escravo do mundo, ele era inútil, mas agora como escravo de Cristo, ele é útil para mim. Antes de compreender o que essa carta quer dizer, talvez alguns de nós fôssemos escravos de determinados sentimentos. E por mais que você quisesse ser útil para a família, sendo cristão, por mais que você quisesse ser útil para as pessoas, sendo evangélico, você não conseguia. Mas agora que você entende isso, o seu nome é trocado e você passa a ser útil para Deus. Significa que você vai converter pessoas. Significa que você vai mudar a vida das pessoas. Significa que você vai ter autoridade para transformar vidas. Significa que mesmo não compreendendo o que está escrito, você vai colocar embaixo do braço, sair correndo e levar a mensagem de Cristo. Pastor, o senhor falou,
mas eu não entendi não, porque a minha dor é tão grande, mas é tão grande, que talvez só isso não seja suficiente. Pega isso aqui, coloca debaixo do braço e corre em direção a Jesus Cristo, porque só assim a liberdade virá para você. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, queridos, vamos orar. Glórias ao Senhor. Nós estamos nesta série, uma série poderosa, e eu quero estimular, desafiar você a estar conosco, porque essas palavras têm chaves libertadoras, e cada chave que você recebe é algo que pode levar você a um profundo com você mesma, com você mesmo, e colocar você em um novo status espiritual, amém? Eu quero orar por pessoas que estão passando por situações de prisão. Eu quero orar por pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão se sentindo abandonadas em um calabouço. Eu quero orar por pessoas que precisam da imagem deste Deus invisível. Eu quero orar por pessoas que neste momento vão assumir que, mesmo não compreendendo muitas vezes as coisas de Deus, você vai acreditar e vai seguir adiante em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Espírito Santo, eis-nos aqui, diante da Tua presença, da Tua glória, diante da imagem do Deus invisível. Espírito Santo, agora eu oro por pessoas que entraram nesse lugar com uma dificuldade sobre as suas vidas, com um problema grande que precisa ser resolvido. Pai, eu declaro, não por mim, mas pela presença do Teu Espírito neste lugar, que nada é impossível para o Senhor, e a Tua providência já está entrando sobre esta vida agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro por pessoas que, mesmo tendo uma família, mesmo tendo amigos, mesmo tendo uma igreja para congregar, se sentem sozinhos. Meu Deus, abraça essas pessoas agora, abraça elas agora, Pai, que elas sintam a Tua presença, mais do que isso, Deus, que elas sintam o Teu calor sobre elas. Espírito Santo, em nome de Jesus, faz com que cada um de nós possamos sentir que não estamos sozinhos, abandonados. Papai, faz-nos acreditar que diante das dificuldades e dos problemas, diante das coisas que se levantam contra nós, Pai, o Senhor é conosco. Pai bendito, assim nós oramos e assim nós cremos. Meu Deus, pela graça, pelo poder do Teu Espírito, nós profetizamos que a partir de hoje todos aqui terão uma companhia. Jesus Cristo, o Deus soberano, o Deus da glória e o Deus da bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.